Rama. Tem um conceito lá na escola de música da Índia que funciona da seguinte maneira. Eles pegam 4 pontos da música. O primeiro ponto eles chamam de... Eu tenho uma cola, porque eu, quando passo uma informação, eu quero ter certeza de que eu não tô passando, principalmente quando se trata de nome, de palavras, né? Paravak. Paravak eles chamam de fala suprema. Sim. Tá? Que é o Shakati Pratyaya. Isso é algo que está no topo. Nós vamos entender o contrário depois. Depois eles têm o Pashyantivak, que é a fala invisível do som. Na sequência, descendo a escala, tem o Madhyama Vak, que é uma fala intermediária. E, finalmente, tem o Vaikari Vak, que é o O som normal. Eu estou falando com você. Tá? De baixo para cima agora, o primeiro é essa fala nossa aqui. Essa fala que nós temos manifestada aqui, o som manifestado. Propagado pelo ar. Só um pouquinho o microfone aí, pode subir. Senão o Pashyanti, o Vaikari Vak não sai. Isso. Exatamente. Exato. Isso aí é o Divani. Essa fala é a Divani. Essa fala, ela é uma expressão do corpo. Tem também o que é o ruído grotesco, o ruído do cara que passa com a moto na rua. Sim. Stula Shabdha. Stula em sânscrito é tudo aquilo que é pesado, denso. Isso mesmo. Stula Shabdha é o grotesco, o som grotesco. No segundo andar, que é o Madhyama Vak, nós temos essa fala intermediária. É um som como pensamento, matrika. Nós pensamos, segundo os antropólogos, há 6.000 anos. Antes nós não pensávamos. O homem começou a ter pensamentos há 6.000 anos. Esse pensamento foi se desenvolvendo devagar. Não tinham palavras. Tinha pensamento, mas não tinha palavras. Não tinha a expressão grotesca, a fala. 3.000 anos depois, já era um pouco mais... Já tinha melhorado. Talvez o Moisés tenha subido lá na montanha. Não sei. E escutou na cabeça dele a voz falando: não matarás. Você não escuta essa voz do pensador e o pensamento? Como diz Krishnamurti. Krishnamurti falava muito nisso. O pensador e o pensamento. Você não escuta você falando com você. Sabe quando você vai fazer o jogo na lotérica? Dessa vez eu vou ganhar. Krishna, me dá aqui os 6 números dos 500 milhões. Eu vou ganhar. Aí vem aquela vozinha lá no fundo e fala: vai nada. Você não tem cacife para isso, não vai ganhar coisa nenhuma. Não, eu vou ganhar, eu vou fazer, vou ganhar. Não vai não. Você não está escutando uma voz? Talvez ele tenha pensado que essa era a voz de Deus. Não sei. Entende? Essa foi uma colocação. Então esse som. Depois, o terceiro som, que é o Pashyantivak, é a fala invisível. É o som como uma imagem só. Aí que nós vamos lá na visualização. No Shiva. Você pega a figura de Shiva, o Wagner pode falar disso maravilhosamente bem. Esse é o assunto, ele sabe tudo sobre isso. Ele tem o rio Ganges na cabeça. É o coquezinho dele soltando aquele facho de água. Ele segura do coque é o chakra coronário do Shiva, né? Ele segura um tridente. Ele tem cobra no pescoço. Porque não tinham palavras. E precisava dizer alguma coisa. Então tinha o quê? As imagens. Talvez no mundo espiritual, eles não falam a palavra maçã. Ele pensa na maçã e você vê a maçã. Sim. Ele pensa no carro e você vê o carro. Ele uma troca de imagens ali. Não tem nem o som do pensamento. Não tem nem o som do pensamento. Aquela voz que fala dentro de você, que é o que a gente tenta acalmar na meditação. E lembrando que a palavra mantra vem de man, que é a raiz da palavra manas, que é a mente, tra, que é controle e liberação. Mantra, liberação ou controle da mente através de uma dada palavra. Só que a palavra, antes de sair aqui, ela nasceu na mente. Então, todo som nasce primeiro aqui, depois ele pode ser veiculado. Mas ele pode existir só no plano da mente, que é o que ele está falando. É esse aqui, a fala invisível, é o som da imagem. E, finalmente,
o Paravak. Que é o som do Supremo. Essa eu não sei explicar. E o Mauro está falando... Essa eu não sei explicar. Quem quiser pesquisar, é o livro Nada Brahma, que é um clássico internacional, do Joaquim Ernest Berendt. Grande crítico musical e músico. E da editora Cultix, prefácio do Fritz Job Capra, cara. O livro é excepcional, ele trata dessa mística da Índia, principalmente com a questão dos sons. Aqui é um livro de referência nisso que ele está falando. E Nada quando Brahma. Esse é o Shiriti Pratyaya, como a gente fala lá na Índia. Ele é o Om. Ele é o Om. Agora, quando você pega aqui embaixo e pratica o Om aqui, você está aqui embaixo, no Vaikari, que está ligado com aquele que está lá em cima, do quarto degrau. A tua voz, quando você fala, você está ligado aqui em cima, no Om. Por isso que Santo Agostinho dizia, se não for para falar bem, não diga nada. Por quê? Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você escuta. Você é aquilo que você... Tem um ditado? Nós nos tornamos aquilo que comemos. Eu acho que você se torna muito mais aquilo que você escuta e depois fala. Então toma muito cuidado com o que você fala. Porque dependendo do que você fala aqui, você está expressando. O que você expressa aqui na fala manifesta, no Vaikari, vem lá do Paravak. Vem do Paravak. Elas não são separadas, essas quatro coisas. O Vaikari, o Madhyama, o Prashanti e o Paravak. Não são separadas. Elas são uma coisa só. Só explica de novo, então, aqui, porque as palavras indianas são... Vamos lá. A voz nossa manifesta. Vaikari... É a mais baixa. Essa voz que a gente manifesta. está usando aqui, que se manifesta por ondas sonoras propagadas pelo ar. Tá. A fala intermediária é o som como pensamento. Na mente. Tá na bom. mente. Quando você... É aquele que fala, não vai ganhar, não. É a voz da consciência. A voz de Exato. dentro. Madhyama, é a Madhyama, essa voz do pensamento. Tá. Depois tem o Pashyanti, que é a fala da imagem, além do som. Tá certo. É aquela simbologia do Ganesha. Obviamente que ninguém vai acreditar que exista um menino que tem uma cabeça de elefante. É um simbolismo. Se eu falar para você que... Você não vai falar, não é possível. Mas a simbologia que aquilo representa para você, se você puder transferir tudo aquilo que está dentro ali, pisar no ratinho do ego, entendeu? E adocicar a sua vida, ser uma pessoa doce, ele está te oferecendo doce, certo? Vai te mudar muito. Então é esse caso aqui, é essa voz aqui. E finalmente o Paravak, que é o Nadi, ou nada. O som supremo, nada em voz. sânscrito é o som sem som, som sutil, então, que não se propaga pelo ar, é o som do eterno. É o som seminal. É o Om, Shabda. Exatamente, é o som seminal. Quando nós entendemos isso aqui, quando você consegue entender isso aqui, aí você vai ter aula de cítara. Agora, veja só, eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. Cítara, aquele instrumento? Pergunta para vocês dois. Já escutaram o Mantra Om no YouTube ou em algum CD? Já ouviram o Mantra Om? Já. Tá, o que vocês escutaram não era o Om. Veja, o som só se propaga pelo espaço, pelo ar, desculpe. No espaço sideral é o vácuo, não tem som. Então você não poderia produzir um som lá fora, no espaço sideral. Sim. Se você está falando de um mantra que viaja pelo universo, ele não está viajando pelo ar, ele não é um som. Senão ele não se propagaria no espaço. Então o que vocês escutaram? Um grupo de seres humanos emulando com a voz aqui um som que ninguém nunca ouviu, porque era o som primordial. Então é isso que o Auro está fazendo. Você escutou o som aqui, ó, que é o último, Vaikari. Tá? Na origem, era um som sem som, que é a base de tudo, e que se manifesta no som daqui. O Om que a gente escuta é cantado por seres humanos. O Om, no espaço sideral, não existe, onde não tem nem ser humano. Ele existe sem o ar, porque não é um som. É isso que é chamado nada, em sânscrito, nada Brahma, o som sutil do eterno. Você não escuta com os ouvidos, você escuta com o coração.